Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, como sempre, implorando, suplicando. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, pô. Fala aí, dá moral. E fala. Quem você quer aqui na mesa com o papai? E você que quer contar a sua história, falar o seu relato, falar do seu rolê, manda um direct aqui, ó. Conta Aqui Podcast Oficial, que é o Instagram do Conta Aqui. Você manda seu direct, a gente analisa e vamos fazer uma parceria. Parceria. Entendeu a palavra? Parceria? Não dá pra vir só assim no tananã. Entendeu? Tem que, pô. Olha os estúdios. Olha os estúdios BK. Né, Lucas? Hoje tá o Lucas e o Pedro. Fala aí, Pedro. Aquela dupla dinâmica que participou do episódio 56. Tivemos assuntos muito importantes. Falamos sobre a luta de Super-Homem contra o Batman, do Super Gêmeos ativar. Falamos sobre... Como é que é o nome da série? The Boys. Foi um dos podcasts mais assistidos porque foi só assunto relevante. A gente falou de super-heróis, falamos de heroes e coisas mais. Agradecendo sempre aos estúdios BK, a maior estrutura de estúdio podcast do Brasil. Repito, irmão, aqui a câmera é oficial, não é a câmera de segurança, entendeu? Pô, câmera de segurança, pô. O cara faz um podcast com câmera de segurança. Pô, microfone do... Pô, fui num podcast que era aquele microfone do... Eu me senti o próprio Costinha. Pô, aqui é diferente. Hoje, tô recebendo com muita alegria um cara que eu sou fã dele, eu já falei isso pra ele. Se você for na rede social dele, você vai ver um monte de postagem e comentando lá assim, sou fã mesmo. Sou fã. Professor Moraes, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Não, vamos supor que a gente esteja, se fosse bom dia, como é que tu fala? Mas bom dia mesmo. O cara sabe, faz os vídeos assim, bom dia, mas bom dia mesmo. Ô, Moraes, início de conversa. Eu te conheço como Moraes, mas tu tem nome? Claro, tem. Qual é o teu nome? Eu sou registrado como Paulo Roberto Rodrigues Moraes Silva. Foi depois do quartel que eu ganhei o nome de Guerra de Moraes. Ah, igual eu com Bravo, né, então. Isso. O quartel faz isso com a gente, né? Isso A gente pega o nome... Mas o seu ainda é sugestivo, né? Bravo. É, mas aí é o Bravo italiano. Bravo. Vamos lá. Professor de Educação Física. Sim. Faixa preta de Jiu-Jitsu. Instrutor de... É parapente ou voo livre que fala? Parapente. 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 Né? Eu te conheço assim. Você faz esse trabalho lindo. E é apaixonado pela minha linda Nilópolis. Sim. Alô, Nilópolis! 10, nota 10. Eu amo Nilópolis, cara. Eu amo aquela cidade. Depois a gente vai contar uma história aqui. Você voa há quantos anos? 10. 10 anos? 10 anos. Começou no quartel. O voo de parapente, não. No quartel eu fui paraquedista. É diferente. É diferente. É diferente. Fala aqui pra mim que é leigo. Vamos lá, a diferença de um pro outro. O paraquedismo é salto. Eu também faço o paraquedismo civil. Eu fiz o militar, o alistamento, igual todo garoto, quando completa 18 anos, faz alistamento, me alistei e fui pro Paraçá. Fui paraquedista da aeronáutica. É uma tropa de elite do qual tenho muito orgulho de resgate. É uma tropa de resgate. A gente faz esse resgate. Os acidentes aéreos, então é o Paraçá que fazia esse resgate. E depois eu fui praticar, depois de muito tempo, com 40 anos de idade, eu fui fazer o parapente. Entendeu? No meu aniversário eu me dei esse presente. Fui pra São Conrado, na Pedra da Gávea, e voei de asa delta. Coloca o vídeo aí, Lucas. Me dei esse presente. Quando eu saí de lá, eu já saí com a certeza. Gente, olha isso. Eu já saí com a certeza da paixão. Cara, eu vejo, eu fico voar. arrepiado, ó. É muito louco isso. Eu nunca voei, mas assim... Cara, assim, é uma pergunta idiota, mas eu vou fazer. Qual é a sensação, mano? Parece que a gente tá sendo redundante, mas é indescritível. Cada voo não tem. É um sentimento, é uma aproximação de Deus, é uma coisa que você se sente dependente dele, por mais que você utilize todos os seus sentidos ali naquele momento. Você vê o quanto ele é grande, você tem não tem um voo que eu não me emocione. Você domina o tempo que tu fica ali em cima? Tipo assim, eu quero ficar aqui meia hora. A meteorologia, ela me proporciona isso. A experiência do voo, junto com as térmicas, as condições climáticas, ela me oferece essa condição. Qual foi o maior tempo que tu ficou? 4 horas e 40. 4 horas? E 40. Assim? Voando. Mano. Porque você não tem essa noção cronológica de tempo.
Você são sensações, é uma dificuldade, você não fica com a mesma estabilidade, com a mesma altura todo o tempo, você perde a altura. Obrigado, Lucas. Você pensa, caramba, eu vou precisar pousar, aí você começa a buscar um pouso, um local seguro. Mano, mas tu ficou 4 horas, tipo assim, 4 horas, tu E não tive essa sensação. chorou, Só orou, que eu, falou quando com Deus. aparei... O que tu fez esses 4 horas? Isso, eu tenho experiências de voos que... Por isso que a palavra indescritível, ela fica resumida, mas é que as sensações, elas não se repetem. Você tem uma experiência sua, assim, tipo, que foi a mais marcante sua? Pra gente, tudo no início foi a mais marcante. Porque é um esporte que exige muito da pessoa, não só querer. Ela tem que querer muito, mas como qualquer outra coisa na vida, a pessoa quer querer. Mas ela tem que buscar informações, estudar clima, meteorologia. É muito diversificado. O cara não arruma lá o bagulho e... Não, o piloto de parapente, ele tem o pré-voo, o voo e o pós-voo, que quando acaba ele continua. Então a gente vai formando uma família. E dentro do voo, cada um se familiariza de um jeito. Cada um, eu tenho a pretensão de decolar e pousar. Eu tenho a pretensão de fazer cross, fazer quilometragem. Eu tenho a pretensão de voar, panorâmico, curtir, fazer meu vídeo. Mas todos são obrigados a estudar, porque envolve muita segurança. Então quem leva aquilo ali numa brincadeira corre o risco de tomar alguma coisa e se tornar sério. E quem leva aquilo ali a sério, curte sempre como uma brincadeira. E você teve, assim, experiência com alguém? Você faz esse voo duplo, né? Que fala? Também, Voo duplo também. Isso, voo duplo. Você teve alguma experiência, assim, de alguma pessoa que viveu alguma coisa, uma Eu virada tenho de várias. chave? Pô, dá pra contar pelo menos uma pra Eu gente, hein? Tenho. O que acontece? A gente anuncia, a pessoa vem para poder vivenciar essa experiência com a gente, com voo de instrução, porque ela tem o interesse também de se tornar piloto. Então a gente faz esse voo de instrução com ela. Só que é muito desafiador. Tem situações que a pessoa ali naquele momento pergunta: alguém já desistiu? Aí a gente não, antes de fazer a decolagem, a gente passa um briefing, passa todas as orientações de segurança para a pessoa, informa o que vai acontecer, se tem necessidade dela correr, o que vai balançar, a gente vai fazer. Então a gente dá todas as orientações da pessoa. A pessoa precisa acreditar. Tem a orientação que a gente pede, não pode sentar, e a gente informa. Fez a decolagem, é uma mudança de chave. É uma sensação que descreve o porquê que a gente está voando. Porque voar é muito bom, mas voar com os amigos é melhor ainda e dá uma oportunidade a uma pessoa que quer sentir aquela sensação, mas ela não sentiria, é único, é uma virada de chave. Isso, ali você transforma a vida da pessoa. Eu tenho um relato que eu voei, quando pousei, eu cheguei em casa e estava lá a descrição da esposa informando: Moraes, tinha 5 anos que eu não dirigia. Então você me encorajou de tal forma que quando chegou ali eu falei pro meu marido: eu volto dirigindo. E ela fez o vídeo e me marcou. 60 quilômetros que ela voltou e dali ela passou. Então aquele choque que ela teve entre a decisão e encorajamento, o empoderamento que a gente proporciona às pessoas, aí isso é transformador. Entendi. Eu vi um vídeo seu, do seu período de quartel. Bacana você lá. Como é que é? Xerife? Xerife. 5081. Tu lembra de tudo assim? Lembro. O que é aquilo ali? Uma fase da minha vida muito importante. O que é aquilo ali? Por que tu era xerife ali? O que é o xerife? O xerife, ali eram 586 recrutas, dividido por 6 pelotões. Eu era do 5º pelotão. Então, quando você chega, se apresenta, todo mundo é recruta. Só que eles precisam de pegar uma daquelas pessoas ali, tornar ela com espírito de liderança, e ali é feito quem vai ser o xerife da turma. E ali eles escolheram, o Moraes vai ser, ele tem essa identificação, essa veia, ele tem... E você passa a apresentar. Você coloca a turma em forma e apresenta para o mais antigo. Atenção, fala igual você fez no vídeo lá, mas é que você... No vídeo você fala uns negócios brabos, assim, os caras... Tipo, o cara tá mandando... companhia. Então a gente tem que ter postura, atitude e dar a voz de comando. Como é a voz de comando? Você chega, atenção pelotão, pelotão é o meu comando. Pelotão firme, pelotão descansar. Aí você, todo mundo já se ligou, é ele que está comandando. Então quando você dá essa voz de comando, você coloca eles em forma, no caso em sentido, e apresenta pro mais antigo, ao sargento, quem tiver, e você pede licença. Com licença, sargento. Xerife 5081, Moraes se apresentando e apresentando o 5º Batalhão em forma. E ele assume
Entendeu? Então, já se passaram esses anos todinho e vibra, o corpo vibra. Como a gente aprende, um corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Bacana isso, hein? É, Bacana muito, isso. muito, muito. Quando nasceu esse amor platônico pela cidade de Nilópolis? Quando eu nasci, o orgulho de ser nilopolitano, as minhas raízes, as minhas amizades, como eu fui me construindo, tudo que eu sou eu devo a Nilópolis. O orgulho que eu tenho é de ser um cidadão nilopolitano, eu não negocio isso. Entendeu? Então, não só eu, como toda pessoa que quando vai para outro estado, a pessoa tá lá em Santa Catarina e pergunta assim, você mora onde? Moro no Rio de Janeiro. Mas aonde? Nilópolis. Nilópolis. A pessoa fala assim, Nilópolis. Beija-flor. Ah, sei! Você faz uma outra viagem, não importa, você pode estar fora do país. Quando você descreve, mora onde? Nilópolis. Não sei, você pode me explicar? Beija-flor. Então tem esse orgulho. O cidadão nilopolitano, ele é descrito pela escola de samba Beija-Flor. E quando você tem ali aquela possibilidade de ser do bairro, de você estudar no teu bairro, você desenvolver, você crescer junto. Então isso é muito importante. Você é nascido literalmente, nunca saiu de Nilópolis. Nunca. Sempre esteve lá. Ali estudei, fiz amizades, dali eu me formei, para ali eu trabalho, todo o meu trabalho é direcionado à cidade de Nilópolis, tudo que eu faço, Nilópolis, eu levo comigo o nome Nilópolis. Então eu tenho muito orgulho das minhas amizades, amigos que eu tenho ali. Entendeu? Devido hoje, a gente não tem tanto acesso, as pessoas falam que Nilópolis é uma cidade dormitório, que a gente precisa sair para trabalhar, volta para dormir, mas é um benefício muito grande. Mas isso é uma deficiência que você vê, uma cidade que se torna dormitório, do ponto de vista de, tipo, o que você acha que deveria existir em Nilópolis para isso mudar, ó, de alguma forma? Mais opções de trabalho. Porque os melhores mercados de trabalho, eles ficam na Zona Sul, no centro da cidade. Então a pessoa vem ali. O que acontece em Nilópolis? A maioria dali é herança. Então o avô, o pai. Então a pessoa, para ter uma vida legal em Nilópolis e conseguir ter uma internet boa, um carro legal, ele não tem um aluguel. Então ele continua morando em Nilópolis, porque ele herdou aquilo ali. Mas ele vai fazer tudo. Se ele precisa fazer alguma coisa, ele vai passeio fora de Nilópolis. Ele vai trabalhar fora de Nilópolis. Aí vira cidade dormitório, porque senão tem um custo. Se ele for morar mais próximo do trabalho, que é mais... Ele inclui o aluguel. Então, como ele herdou aquilo ali, ele se mantém naquele local e vai e volta, só trabalha e volta para dormir. Me tira uma dúvida. Eu acompanho você na rede social e eu vi algumas coisas que eu não consegui entender e quem tá assistindo a gente no Conta Aqui vai começar a entender a partir de hoje. Eu vi você na piscina, vi você dançando lá com a galera. O que o Moraes tem feito pela cidade hoje, ali, do ponto de vista de execução? Né? Execução. Quando eu chego em Nilópolis, o que eu já tenho de Moraes ali acontecendo? Eu não faço de hoje, não. Não? Não. Eu iniciei em 2006. É porque hoje tem Instagram, né? Isso. Em 2006 não tinha Instagram, né? Não tinha, não. Puxa, não tinha, não. daí. Era Orkut. Era Orkut? Orkut. Orkut. Então, o que aconteceu? Da minha formação da educação física, os meus pais se separaram e eu tinha aquela ideia, o que eu vou fazer? Como eu herdei e tinha um terreno ali, reforçando o que eu falei, então eu tinha um espaço no quintal da minha casa. E é onde eu tinha perspectiva de fazer uma academia ali. Então, eu entrei na faculdade, consegui através de bolsa, atleta universitário, por isso a minha gratidão e minha responsabilidade e saber. Então, quando eu confio em projetos esportivos, eu não acho que vai dar certo. Transformou a minha vida. Então, eu sonhava, eu tinha um espaço no meu quintal, novamente eu falo da herança, então eu comecei iniciando dando aula de R$1. Eu oferecia aula de R$1 para as amigas da minha mãe, que eu chamava de ginástica localizada. Mas quando deu 10 horas da manhã, a gente já tinha R$50. Caramba, esse negócio dá certo. Então a gente iniciou. Então eu falei, olha, se eu trabalhar aqui, eu consigo no terreno fazer essa academia. Então a gente começou. Isso aonde? No meu bairro, com os amigos, oferecendo o mesmo comprometimento, seriedade, buscando, pesquisando, informando e já induzindo o meu irmão a estudar. Porque ele ainda ia chegar no período de quartel. Foi quando eu falei para ele, o que você prefere, fazer educação física ou seguir carreira militar? Se for seguir carreira militar, você não vai fazer como eu. Você vai estudar, se preparar, entrar como sargento para não sair mais. Ou você faz uma faculdade,
que a gente vai se amparar, porque a gente já tinha essa autonomia. Então, com essa parceria, a gente já conseguiu construir a academia, que de R$ 1 passou a ter a mensalidade. Não esqueço, de R$ 35, mas para a gente já era uma coisa muito grande, era uma conquista. A gente não ficava olhando para o problema, a gente buscava a solução. Meu irmão me apoiou em tudo e hoje a gente conseguiu fazer essa academia. Quando a gente consegue fazer a academia, se formar, a gente precisa botar isso para fora. As pessoas me conheciam como filho do Gessé, o neto do seu Abelardo, mas ninguém sabe o título de professor. Ele é professor? Tão rápido! No outro dia ele tava... tão rápido! Do nada! Do nada, hoje é do nada! Aí a pessoa, poxa, então eu fiz um curso de preparação onde a gente foi orientado de fazer o quê? Dar notoriedade. Você tem condições de oferecer alguma aula gratuita? Tem. Tem algum espaço público na sua... Tem um campo de futebol, pô, todo mundo dá futebol, eu já joguei futebol, então eu falei, poxa, escolinha de futebol todo mundo já faz. Ah, eu quero trabalhar com a terceira idade. Meus avós que deram aquele terreno, os meus avós que sempre me apoiaram, essa herança vem deles. Então eu falei assim, eu vou trabalhar com a terceira idade. E iniciei um projeto chamado Feliz Idade, em 2006, dando aula. O que acontecia? Linkava. Eu fazia aula com a sua mãe, com a sua avó, você não ia lá no centro de Nilópolis treinar. Você falava, vou fazer com o Moraes. Porque o Moraes, poxa, oferece a aula gratuita para minha mãe. Isso ia me dando visibilidade, reconhecimento profissional e essa paixão que eu tenho, tanto pela minha cidade quanto pela terceira idade. E fui desenvolvendo o trabalho. A gente começou a ter apoio. Vacinação. Poxa, o posto de saúde vinha e vacinava os idosos. Já facilitava, não precisava os idosos ir ali acompanhando. Nós começamos a ter um ginásio, que é onde a gente conseguia ter palestras educativas para os idosos. Rapaz, a gente conseguiu ônibus para poder oferecer passeio. Então, deixou de ser só uma atividade física, envolvendo a parte de lazer, envolvendo que eles poderiam trazer a família, e o negócio foi tomando corpo, e divulgando a academia, reconhecimento do profissional, e tudo... E transformação na vida das pessoas. E foi ali que você viu a possibilidade de se tornar um legislador. Isso. Foi naquele momento. Foi naquele momento, ouvindo as necessidades. Posso fazer mais. Posso fazer mais. Além de dar aula, eu tenho... Porque a política é o meio mais rápido. Então, a minha primeira pergunta para você foi, hoje, 2024, você falou que começou em 2006. Hoje, 2024, porque nesse momento que a gente está gravando o conta aqui, você é pré-candidato a vereador pela cidade de Nilópolis. Que eu acho que... Pô, meu irmão... Cara... Mas enfim. Geralmente os candidatos, na época da eleição, se tornam assistencialistas. Vamos ser sinceros. Pega a criança com catarro no nariz. Fala, meu amigo, tamo junto! Né? Come pastel com caldo de cana. Tu sabe. Sim, sim. A gente não é bobo. A gente não nasceu semana passada, né? Verdade. Você já é um cara que vem fazendo um trabalho. Concorda ou não discorda? Concordo. Eu concordo com a dele por convidado. Mas a minha pergunta é assim, hoje, o que Moraes já faz e o que o Moraes eleito conseguiria fazer mais? Essa é a minha linha tênue com você. Cara, antes, eu faço isso. Meu irmão, se eu me torno vereador, eu consigo fazer isso. É muito esclarecedor. Primeiro, eu já te agradeço essa oportunidade de poder falar isso. Hoje eu tenho 3 núcleos da Escola de Campeões, que estão na cidade de Nilópolis. Esses núcleos, um está direcionado para a hidroginástica, onde a gente oferece mais de 180 vagas para os alunos. As aulas são terças e quintas. A gente tem o núcleo do Campo do Vasquinho, onde também a gente oferece funcional, atividade para terceira idade, ginástica também. E também o outro polo que ao lado, que é o Salão Lounge, que também oferece todas essas atividades, que veio através do senador Romário. Você tem uma boa relação com ele? Ótima, para mim ótima. Eu mergulhei na campanha dele. Eu levei essa parte de poder trabalhar, de recuperar, porque eu acreditei, eu vi a causa. E com hoje essa parceria, o reconhecimento e o respeito que eu tenho dele, ele direcionou esses projetos para Nilópolis, onde me dá essa oportunidade de transformar vidas. Cada projeto desse, ele dá a condição não só de transformar a vida de quem está praticando, mas essa pessoa com bem-estar, ela melhora o ambiente de dentro da casa dela. Consequentemente, ela melhora a família dela.
ela melhora o bairro. E o bairro hoje tem essa capacidade de oferecer isso. Então eu sou grato ao senador que direcionou isso. E quando você fala, Moraes, quais são suas expectativas com isso? É manter essa parceria. Através da Escola de Campeões, eu tive contato e pude oferecer a aula para as mães atípicas. Hoje eu tenho uma turma todas as terças e quintas, às 14 horas, para as mães atípicas. E ali eu comecei a ouvir relatos. Essa camisa bonita que você tá vestindo aí? É da causa. Eu literalmente vesti a camisa. Você vai estar sempre me vendo com alguma coisa direcionada ao autismo. Vou te fazer uma pergunta indiscreta, você responde se quiser. Fique à vontade. Você é pai de 2 filhos. Sim. Alguns dos seus filhos são autistas? Não. Por isso que eu te fiz a pergunta. Por quê? Porque às vezes as pessoas só se envolvem quando tem alguém próximo e aí você não. Você vestiu a causa, a camisa ouvindo. Ouvindo. Quando eu ofereci a hidroginástica para as mães atípicas, eu passei a ouvir relatos durante as aulas. Porque eu fazia uma aula diferente. Essa maturidade que a gente tem, a experiência que a gente tem, então eu sei como elas chegavam. Uma mãe atípica, ela tem uma bateria de exercícios para elas fazerem. O exercício que eu digo é obrigações de terapias. Então essas terapias, elas são interligadas. E se faltar uma dessas, compromete todo o desenvolvimento do filho. Então eu passei a ouvir. Elas falando durante a aula, fazendo exercício, elas informavam uma para outra. Ó, consegui o neuropediatra em tal lugar. Ó, mas, então como é que eu faço? Poxa, eu ouvia relatos de mães que o filho dela já tem 10 anos, ela ainda não consegue o laudo de comprovação que o filho dela é autista. E eu falo, caramba, como é que uma pessoa com 10 anos e está refletindo no colégio, o menino sofrendo bullying, a direção do colégio não dá o suporte, ela não consegue ter benefícios, porque ela não consegue provar que o filho tem laudo. E eu tô ouvindo tudo isso, relatos de pais que não reconhecem. Essa mãe ia fazer aula com você de hidroginástica e você ouvindo tudo isso. Cara, que legal. Durante a aula. Então o que eu passei a fazer? Legal que eu não falo legal, não é legal o problema da pessoa, não. Legal é a tua percepção. Porque mas as pessoas hoje estão insensíveis. Mas eu vou te dizer, você contar o teu problema perto de alguém é só, eu também tenho o meu. É isso que eu tô dizendo. A tua percepção. Continua. Isso. Mas eu atribuo isso a Deus. Essa sensibilidade a Deus. Porque muitas vezes eu não ouvia com áudio. Eu ouvia com o meu coração e com a fisionomia delas. E Deus botava no meu coração o que eu devia fazer. Então eu já mudei o quadro do perfil da aula. Um professor, ele faz a aula e vai seguir o plano de aula dele. Então ali eu notei que eu não poderia. Eu não tinha uma aula terça e outra quinta e eu ia seguir aquele plano de desenvolvimento físico. Eu precisava olhar para elas. Então durante o alongamento eu percebia. Quando eu via a agitação delas, olha, eu preciso só de uma coisa de vocês. Que vocês entrem aqui e só pensem do portão para dentro. Eu não quero ninguém aqui fazendo a aula pensando, ó, sair daqui eu tenho que levar meu filho para terapia, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que separar a roupa do meu esposo. Não, não. Esse momento aqui é de vocês. Eu preciso, só isso que eu peço a vocês, mais nada. Então eu comecei a separá-las, onde eu deixava ela, cada uma, sozinha, durante 5 minutos, ali, antes do início da aula. Fiz o alongamento e deixava elas separadas. E os relatos eram de lágrimas. Elas são pressionadas, é comprovado cientificamente que uma mãe atípica, ela sofre a pressão de um soldado de guerra. A pressão que elas têm ali todo o tempo é dessa, de desafios, é uma terapia que toda hora é interrompida, é favores atrás de favor. Se a gente falar de mães que já estão com o laudo, mães que já estão seguindo a terapia, também está morrendo de medo. De qualquer momento a terapia ser interrompida e compromete todo o desenvolvimento do filho dela. Ela não tem amparo, ela confia nela, porque ela sabe. Essa vai ser sua principal causa, eleito? É. Como professor de educação física apaixonado pelo esporte, eu vejo o esporte como transformação na vida, que transformou a minha. Mas o autismo, pessoas com deficiências, fez com que eu falasse assim, não, isso não é uma plataforma política. Isso é minha missão. É o que eu vou me dedicar. É o que eu acredito. E, voltando, conhecendo o senador Romário, da forma que eu conheci, trabalhando na campanha dele diretamente. Romário, vem no Conta Aqui, Romário. Seja bem-vindo. Ô, meu irmão, vem aqui no Conta Aqui, peixe. Fala, desculpa. E esse comprometimento dele, como pai atípico, como pessoa que briga pela causa, se a gente acompanhar o Romário, ele está sempre se posicionando, combatendo os planos de saúde. Ele vem combatendo o plano de saúde que eles querem interromper o tratamento. Ele combate agora, a gente tem a Lei 9.000, do qual ele está batendo, ele está sempre pela causa.
sempre se posicionando. E o que acontece? Cada estado ele tem um número de senadores. Isso também me conforta. Então eu não estou fazendo campanha com possibilidades, eu não vou inventar a roda. O Romário tem 7 anos de mandato. Eu ganhando essa eleição, eu tenho 4. E aonde é que eu vou? A quem eu vou levar? Eu não vou inventar a roda. Em Itaboraí já tem a clínica escola do autismo, né? Berenice Pian. Ela já fez isso como mãe atípica, ela já tem. Ela é coautora da lei do autismo, então é uma pessoa ativa. Então já existe. Miguel Pereira também tem referências. Então a gente pega esse projeto e direciona ao senador, que vai, ele que envia emendas e envia com segurança, com o que vai ser. Então você pensa em ter em Nilópolis uma clínica voltada para o autista. O que já existe em Itaboraí, o que já existe em Miguel Pereira. Nilópolis hoje não existe. Não tem. Não só em Nilópolis. No estado do Rio de Janeiro é deficiente. A gente precisa dar visibilidade à causa. A gente precisa saber. Porque quando a gente fala assim, o autista, tá, tudo bem. O que é? Pô, elas precisam de muito apoio jurídico. E aí você fala da criança como você fala dos pais também. Isso. Essa é a sua percepção da situação. Isso. O perfil hoje, como é que é? Foi diagnosticado com muito custo, demora anos, a gente precisa agilizar isso, o laudo é uma necessidade imediata, com muita dificuldade. Conseguiu a parte jurídica, porque a pessoa tem uma despesa muito grande, muito grande. Quando a pessoa faz isso, o que acontece? A mãe, ela tem que ficar vinculada 24 horas com o filho. O pai, mesmo que queira, ele tem que fazer o quê? A renda, ele é o provedor. Ele passa a trabalhar 18 horas, 16 horas. Para quê? Para poder manter as terapias particulares. Então ele não tem isso. Então facilita. Isso que eu digo facilita para ter esse perfil que tem hoje. Que a mãe tem que fazer tudo, a mãe tem que acompanhar tudo e o provedor tem que se ausentar com muito custo. E ele consegue esse mês, não sabe se no mês que vem ele vai ter esse dinheiro. Eu tenho relatos de mãe que ela tem um salário da família, dos dois, de 3 mil e o cartão, porque é seletivo a alimentação do filho, o filho tem necessidade de terapias e o cartão vem 4.800. Segura um pouquinho, você vai continuar. Vou te colocar na sinuca de bico agora. Sim. Eu sou teu amigo, mas amigo bom é aquele que bota a gente. É isso mesmo. Deixa eu só te interromper. Quem tem político que você de estimação, tá errado. Entendi. O político ele desenvolve quando é cobrado. Então, e eu confio nessas amizades. Eu vou te cobrar agora. É isso mesmo. Porque eu amo Nilópolis, sou apaixonado por essa terra. Tenho experiências fantásticas. Paradoxalmente, foi em Nilópolis que eu recebi a medalha Pedro Ernesto do Rio de Janeiro, porque eu estava num culto e aí me fizeram a surpresa e foi dentro da Nazaré Nilópolis que isso aconteceu. Então eu amo essa cidade, tenho um carinho muito grande, respeito essa cidade, mas eu não moro em Nilópolis. Então eu não moro. Sim. Só que a gente tem no estúdio hoje aqui um morador de Nilópolis além de você, que é o Leandro. Verdade. E eu vou nesse momento, eu sou um cara que eu não trabalho com nada com pauta, eu sou o homem do improviso, você me conhece um pouquinho, sabe disso. Eu quero que o Leandro, que é morador de Nilópolis, te confronte agora, pelo menos com as 2 perguntas, do tipo, você eleito vai fazer o quê? Vem cá, Leandro. Nesse momento o conto aqui é seu. Seja bem-vindo, Leandro, e obrigado. Isso daí só fortalece. Você agora é o apresentador do Conta Aqui, viu? Esses caras brincam muito, né, Fá? E você, nesse momento, quero ver aonde que tem nem o Flow, nem o Podpah faz isso. Que sai e deixa ali, ó. Literalmente, quem sabe faz ao vivo. Você agora vai perguntar ao Moraes o que ele faria e fará sendo ele vereador de Nilópolis. Então vamos lá. Moraes, a gente acompanha você pelas redes sociais, eu vejo que você vem desenvolvendo um trabalho... Nem tipo, é uma alegria estar aqui, não, já falou logo o Moraes. O negócio tá rolando ao vivo, falou pra eu fazer a pergunta, então vamos lá. Então vamos lá, vamos fazer o negócio feito. É na porta, tá certo. Incorporou. Já que foi meio que de supetão, beleza. Eu me chamo Leandro, eu sou empresário na cidade de Nilópolis, entendeu? Nascido e criado em Nilópolis, eu sei muitas coisas que Nilópolis precisa, mas também acompanho muita coisa que o Moraes vem fazendo lá e ajudando o município. Mas eu queria saber o seguinte, dentro dessa linha esportiva, eu vou dar um exemplo do meu filho. Meu filho adora nadar. E hoje Nilópolis não tem nenhuma modalidade pela prefeitura voltada à natação. Eu não conheço nenhum, sei lá, nadador de Nilópolis que foi para uma Olimpíada, que disputou alguma coisa no Rio, alguma coisa desse tipo. Tu tem algum projeto voltado
para essa parte do esporte aquático para Nilópolis, alguma coisa desse tipo? A gente pode esperar algo do Moraes, vereador, em relação a isso? Obrigado pela tua participação de entrar assim de supetão, mas eu já vou te dizer, Nilópolis tem destaque em várias modalidades, né? Natação também, mas isso é por individualidade, por performance da pessoa. Nós temos hoje em ênfase os jogadores de vôlei da seleção brasileira, moradores de Nilópolis, nós temos jogadores de futebol, né, que a gente sabe ali, Serginho, Alemão, várias pessoas, mas o que você está falando é com especificidade. Primeiro, Nilópolis hoje tem a Casa da Terceira Idade, que oferece uma piscina, e a Casa da Terceira Idade no Cabral. De fato, não oferece. Então, o que a gente precisa? Ter essa visão de ter um clube. A gente tem ali o Nilopolitano, a gente tem que saber e direcionar esse tipo de trabalho, onde a gente, digamos, eu não posso só oferecer futebol nas quadras, porque a gente sabe a necessidade do basquete, o desenvolvimento individual de cada um. Então, a primeira preocupação é a formação. E ter um polo, nós temos lá no espaço, ao lado, nós temos um ginásio, ao lado do espaço de cultura, lá no bairro do Frigorífico. Um ginásio que precisa ser utilizado, que dá para performar. Que aí a gente pode desenvolver o handball, a gente pode desenvolver o ginásio. E a piscina, a gente precisa ter a estrutura para fazer. Que a gente não tem. A gente não tem um parque aquático. A gente tem piscinas que, como eu falei, hoje em Nova Cidade, na Casa da Terceira Idade e no Cabral. Mas é importante, tanto é que a gente utiliza hoje um espaço privado para oferecer a hidroginástica. Mas é uma coisa que é necessário. Tu acha então que cabe, vamos dizer assim, um polo esportivo em Nilópolis? Isso, para desenvolver. Natação, atletismo, isso. Algo que eu vejo que hoje o nosso município não tem. E como você é um cara mais ligado ao esporte, eu deposito a minha fé no Moraes para conseguir trazer, que nem você falou, sim, através do senador Romário, que seja, não só a causa do autismo, mas também trazer essa parte do esporte mais diretamente, para tirar essa molecada da praça sem fazer nada e, de fato, trazer o esporte. Então, de repente, é algo que dá para ser analisado e englobar de uma forma melhor isso aí. A gente consegue empacotar isso aí. De fazer um parque aquático, onde a gente vai conseguir trabalhar com várias modalidades ali. Pista olímpica. Hoje, as instalações, a gente já tem a Vila Olímpica de Nilópolis, que oferece algumas atividades, mas a gente tem a Casa da Luta, que é bom, mas a gente precisa oferecer, porque as modalidades esportivas, elas são infinitas. A gente, primeiro, vamos direcionar as atividades com... Isso, então, é isso que a gente tem que entender da formação. Um mandato de um vereador... Aqui, a gente está falando com 2 faixas pretas aqui. Então a gente sabe que o mandato de vereador dura 4 anos. Em quanto tempo, trabalhando sério com uma equipe de jiu-jitsu, você chega à faixa preta? 5 a 10 anos. Entendeu? 5 anos. Isso. Então, será que a gente não pode botar na Casa da Luta essa formação de dar ao aluno a pretensão de durante... O mandato dura 4. Se eu mantiver esse aluno com motivação, olha o que eu estou fazendo. Esquece o resultado do que eu digo da performance da luta. Um atleta de um O atleta, eu tô com ele ali, cativando ele, dando educação e ele fazendo o quê? Formando outros. Em 4 anos vai faltar um para eu poder formar ele a faixa preta. Dá continuidade ao trabalho na secretaria. A gente formou um faixa preta. Esse faixa preta, ele já conseguiu uma profissão. Além dessa profissão, ele vai ter o quê? A gente vai abrir novos polos. A gente não formou ele? Quando a gente formar, ele vai para aquele bairro periférico. Para onde? Aquela pessoa que não consegue chegar aqui na Casa de Luta. E a gente vai multiplicando. Aonde a gente busca parcerias, aonde a gente busca formação, aonde ele vai precisar de um idioma, se ele tem a pretensão que o jiu-jitsu oferece isso, a oportunidade de fazer fora. Perfeito. Agora, deixa eu só te interromper, que eram 2 perguntas, eu tenho direito de fazer mais uma. Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Por que eu, eleitor, devo votar no pré-candidato Moraes, quando o Moraes estiver lá, vereador, pai, bonitinho, e não votar num outro pré-candidato? O que tem o Moraes de diferencial dentro do município? Por que o Moraes merece o meu voto e um outro candidato não? O que você pode me dizer em relação a isso? Eu não vou falar sobre o outro, porque primeiro ele não vai ter a vontade que eu tenho de fazer a transformação na vida das pessoas. O meu relato de vida, eu vivo. Hoje, não é o que me encanta, não é o título de vereador, mas é a oportunidade de poder transformar mais vidas. Quem convive comigo sabe que onde eu estiver, eu torno aquele ambiente agradável.
é de mim, é da minha essência. Então, quando eu peço esse voto, eu quero transformar mais pessoas. Eu quero dar oportunidade a mais pessoas. Então, a minha credibilidade, a minha seriedade, o envolvimento, eu coloco o coração em tudo que eu faço. Então, as pessoas que disputaram alguma coisa comigo, elas me venceram. Quando venceram, que eu acho difícil, porque a minha cabeça é uma cabeça de um vencedor, é isso que eu quero oferecer para as pessoas, uma mentalidade de vencedor, delas não olharem só para o problema. Então a diferença do Moraes como pessoa é essa, e o Moraes como político é que ele coloca o coração em tudo. Se é para a gente ter o compromisso de fazer, a gente vai fazer, não importa como. A gente tem um compromisso. Então o meu diferencial que eu vejo que deixa de ser uma plataforma política para ser a minha missão. Então, o meu diferencial é que eu coloco o coração em tudo que eu faço. Perfeito, Moraes. Vou chamar o Bravo de volta pra cá. Valeu, obrigado. Irmão, eu gosto de fazer essas coisas assim, diferenciadas. Eu acredito que... Eu tava ouvindo o Leandro te fazer a pergunta, e você entrou num assunto que eu me preocupa bastante, que é quando, infelizmente, as pessoas se transformam. Você é um cidadão, pagador de impostos, com seus deveres, e aí você consegue se tornar um representante político. Você chegou na cadeira, seja ela qual for. E a gente vê na trajetória da história, vamos falar de Brasil, né? Que é o que a gente tem, pessoas que se transformam. Pessoas que você passa a não ter mais acesso, pessoas que se tornam intocáveis, né? O cara que outrora tava na padaria comigo, comendo pão, com mortadela, tomando café, agora é o assessor do secretário. É lógico, a gente não é idiota pra achar que a pessoa vai estar 100% disponível. Não sabe da ocupação. Porém, você percebe um distanciamento. Todo político que vem aqui, todo político que senta aí onde você está sentado, eu falo uma frase pra eles: não perca a humanidade. A humanidade, ser humano. Continuar ser humano. Porque parece que se torna assim uma camada, né? Você quer lá parlamentar, tem direito, isso, foro privilegiado. O Moraes, eleito, é um cara que tem a mente que consegue entender que ele não pode deixar de ser o que ele é hoje. Que eu tô aqui diante, daqui a um ano você vai vir aqui como vereador eleito. Eu recebo. E eu vou estar falando com o mesmo cara ou há riscos? Não tem esse risco. Hoje eu tenho 51 anos. Esse sonho eu já estou buscando há 20 anos. A minha primeira candidatura foi em 2008. Então quem me conhece, eles me cobram alguma coisa de personalidade. Moraes, você passa, eu não tenho te visto, mas se eu tivesse o tempo todo parado, eu não conseguiria me tornar um faixa preta. Eu não conseguiria ir um esporte que eu preciso me dedicar, piloto de parapente. Eu não conseguiria estar com minha filha na faculdade. Eu não conseguiria ter o amor que eu tenho das pessoas que estão perto de mim. Então eu até entendo essa ausência, que, pô, Moraes está sumido, não tenho te visto. Eu entendo, mas esse risco de mudar, porque eu sei, quando as pessoas falam assim, caraca, aquele cara já está tentando pela 5ª vez, não é possível. Pô, como é que esse cara... Por quê? Eu não vou mudar. Eu sei, eu não tenho título de vereador, mas as conquistas eu tenho. Seu gabinete estará aberto para a população? A minha casa, a primeira coisa que está aberta para todas as pessoas, independente de título, é o meu coração, é minha cabeça, é minha disponibilidade. No dia que alguém chegar para mim e falar assim, poxa, Moraes, eu procurei você e você não me serviu, aí acabou a minha essência, porque essa é a minha ideia. Não é título. É que eu sempre falo para as pessoas, eu só nunca fui eleito, mas eu nunca perdi uma eleição. Todas as vezes eu fui muito bem votado. Eu tenho situações públicas, como uma linha de ônibus, que eu pude ouvir as senhoras e saber as necessidades dela e poder fazer a linha de ônibus rodar. Eu tenho pessoas que hoje já têm 15 anos, nesses meus 20 anos tentando, eu tenho pessoas que já têm 15 anos de Colurbe, porque na época a prova era só o teste físico. E a pessoa foi lá, eu preparei a pessoa fisicamente, e a pessoa foi lá e depois faz o teste de varrição e está na Colurbe até hoje. Eu tenho relatos de pessoas que me agradecem, elas surgem, pai, passei por um senhor, ele agradeceu. Quando eu falei que era filha do Moraes, ele falou assim, pai, ele pediu para te agradecer,
porque ele está há tanto tempo na Colurb e o senhor fez esse treinamento com ele. Ele está lá. Eu tenho um relato, imagina agora, você está na sua casa, bate o portão da sua casa, chega um senhor e fala assim, Moraes, eu estou precisando da sua ajuda. Pois não, o que eu posso ajudar? Esse aqui é o meu neto. Ele foi reprovado no teste físico da aeronáutica. Você tem como ajudar? Aquela academia que eu te falei, estava lá aberta. Falei, vamos lá. Quando é que você vem? Eu estou falando desse relato. Então quem está ouvindo sabe e que precisou que eu fiz isso por várias pessoas, de concursos, que ficaram reprovadas no concurso, e eu fui lá, treinei a pessoa, e a pessoa hoje segue a profissão dela. E então esse menino hoje, ele é piloto da aeronáutica. Uau. Então é disso que eu estou falando, não é de título. Então quem sabe disso é a pessoa. Que imagina uma pessoa se sentir à vontade de te procurar e falar assim, olha, ele ficou reprovado no teste físico, você tem como ajudar? E Deus que capacita. Não é o exercício que eu fiz, não. Foi o envolvimento, foi o menino se sentir amparado, foi o envolvimento do avô, o amor, a confiança que o avô teve em mim, o que ele me passou. Então envolve muito mais coisas. Então quando eu falo que eu não corro esse risco de mudança, é porque o meu coração está sempre aberto. Eu não preciso de um gabinete. O meu gabinete é o meu coração. Isso faz toda a diferença no cenário político nacional. Eu cada vez mais eu tenho muita dificuldade de até conviver, né? Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que para algumas pessoas você não tem nem que dar bom dia. Tá escrito, né? Que as pessoas vão realmente sendo vão mudando, vão transformando. Então essa minha pergunta para você é saber se você vai ter um gabinete acessível. Porque as demandas... A gente tá na rua. E outra coisa, Moraes, não tenha medo, não tenha vergonha de ser honesto com os seus eleitores na perspectiva, tipo, brincadeiras à parte, o Leandro aqui, ele fez uma pergunta e que às vezes no afã de, não é o seu caso, de se ganhar voto, né? Não, a gente vai montar isso, vai montar aquilo. E você sabe que no transcorrer de um mandato, nem tudo que você projeta você consegue, né? Você precisa de apoio, você precisa, né? Que entende um pouco de política, você vai descobrir isso. Às vezes o cara Mas quer isso fazer... não pode ser virado uma desculpa. Exato. No momento que eu... É aí onde vai chegar, você já pegou o raciocínio. Se eu apresento um projeto, eu tenho que dizer como é que ele é feito. Exatamente. Entendeu? Foi como eu fiz com o ônibus. Eu não fui lá e falei, olha, tem umas senhoras na minha rua que moram na Sargento Manuel Rodrigues e tem uma necessidade de descer na João de Castro e ir andando com bolsa de 10 a 12 quilos até lá. A empresa de ônibus vai falar, e aí? E o Kiko? E o Kiko? Aí o Moraes pega a moto dele, coloca a quilometragem e vê quanto aquilo ali faz. O Moraes vai no Google e pesquisa o tempo de vida útil de uma placa de embreagem de um ônibus, da peça, e vai lá na embreagem e vai lá e informa que são 4 linhas de ônibus, 4 ônibus que fazem esse trajeto, que dentre eles, apenas um, faria esse trajeto mudando. E fui lá, mostrei para ele o número de pessoas. A empresa de ônibus foi, olhou, analisou, mandou um fiscal para que percorresse para ver se aquelas informações batiam as informações, seria beneficiada a empresa por causa do número. Então a empresa aceitou. Então não é você só levar problema. Problema eu posso falar aqui para você. A gente tem aqui, falando de Nilópolis, é muito bonito. A gente tem o Parque Natural do Jericinó, coisa mais linda, que fica lá no bairro Nossa Senhora de Fátima. A gente tem a UPA de Nilópolis, que faz o atendimento médico. Como é que você liga? É uma ponta a outra. O morador do Cabuís, ele não tem acesso público, da periférico, do Paiol, lá do bairro distante, ele não tem acesso público ao Jericinó. E o morador de Nossa Senhora de Fátima, ele não consegue chegar na UPA. Se chegar na UPA lá 10 horas da noite, o médico atendeu ele, largou ele 10h30, como é que ele volta? Aí ele tem que voltar por aplicativo? Ele tem meios próprios? E o transporte público? Aí o que eu falo, a gente está apresentando o problema, não é isso? E a solução? Quem é que fala disso? De ir lá na empresa de ônibus, de ir lá, de cobrar, de saber, de fazer esse percurso. A gente já tem. Então, quando a gente leva o problema e leva a solução, aí, porque senão fica muleta. Olha, eu tinha intenção de fazer isso, mas não foi aprovado. Ué, mas como é que você já entrou? Você não tem que falar? Você não já tinha esse projeto? Você não negocia? Então a gente precisa de uma política realista,
que quando o Leandro falar, eu falei, ó, Leandro, isso daí não tem como fazer, não. É esse perfil. Não é contar a história. Então, quando eu falo do autismo, da necessidade que tem de Nilópolis, eu trago a minha ponte com o senador. Porque o senador ele faz isso, ele envia emendas para a cidade. Então, é essa o interesse que eu tenho. Então, eu sei que tem como ser feito. Não é, eu vou lá, falo de um problema e deixo solto. Todo mundo sabe do problema da segurança. Mas o que vai ser feito para combater isso? Como? Então, você traz o problema e traz a solução. Então, quando você vê pessoas só batendo, mas como resolve isso? Da mesma forma que quando o cobertor está curto e está chegando no final do mês e a minha esposa vai lá, não tem a cebola. E ela dá o jeito dela. Então, a política ela se faz conjecturando com a realidade, com a vida da gente. Eu já cheguei pro meu filho, vou fazer isso, o pai vai contar isso, o pai vai comprar aquilo ali. Faltou. No outro mês. Então eu trago a política, não com essa política partidária, mas da política da família. Entendeu? Quando eu me coloco numa condição de eu não saber que o tênis do meu filho está furado, porque ele não falou comigo, porque eu estou vendo só a parte de cima, e ele não ter acesso. Ou se eu falar, meu pai está... Não, a gente precisa ter essa relação. Então político não é para ser idolatrado. O político é para ser cobrado. E isso vai melhorar. Tem várias estratégias que as pessoas... Eu entendo, é muito fácil você recusar um copo d'água se você não está com sede. Mas eles estão dando emprego. Uau. E quem é que não está precisando de emprego? Contrato até dezembro. Bravo, você se disponibiliza a me ajudar. Acredita no trabalho que eu estou fazendo. Você, caramba, o Moraes beneficia as pessoas com hidroginástica. Só que eu não faço hidroginástica, mas está beneficiando outras pessoas. Admiro, reconheço. Só que o seu irmão tá com um sobrinho lá precisando trabalhar. Por estratégia, o cara vai dar um emprego para ele. Até dezembro. Você já não vai. Pô, eu admiro muito Moraes, mas eu preciso de emprego. Esse é o problema nacional, mundial. Tá todo mundo precisando de emprego. É isso que a pessoa tem que ter, esse discernimento. Peraí, por que essa pessoa não me ofereceu isso antes? Ela tá aqui há quanto tempo? Então isso são estratégias que basta o eleitor, basta ele ter esse discernimento. Pô, peraí, vou fazer? Tô precisando. Com todo respeito, eu não tô com condições de dispensar, mesmo eu sabendo que é só até dezembro. Primeiro, eles não vão te falar que é só até dezembro. Vai dizer que vai perpetuar. Porém, acabou. Então cabe a você. Aceita a necessidade. Você não tem a necessidade de beber seu copo d'água? Aceita, você tá com sede. Porém, veja como ele está fazendo isso, o porquê dele estar fazendo isso. Não veja só a sua causa. Veja o benefício que é dado para outras pessoas. O perfil do eleitor mudou muito. Porque antes, quando a pessoa falava com meu pai, a pessoa fechava com a minha família. O meu pai, como um homem sério, chegava lá, olha, a gente se identifica com esse pessoal aqui. E acabou. Hoje, o político, não. Ele adiantou o meu pai. A mim, não. Eu não vou falar nem dos benefícios coletivos. As pessoas precisam mudar o posicionamento delas e não olhar só para elas. A gente vive num mundo que todo mundo quer uma inclusão, que é necessário e direito. Porém, se fizerem aqui um benefício para os carecas, a gente, eu e você, tá bom, eu quero. Mas vai falar assim, mas tem a causa ali da homofobia. E eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu sou hétero. Não. A gente tá pelas minorias. As minorias só vão conseguir respeito se elas se unirem. Enquanto a gente fala, esse assunto é polêmico. Polêmico, mas é necessário. Enquanto a gente está aqui falando que não pode falar disso, tem criança sendo abusada. Eu não gosto de falar disso, não. A gente precisa, esses assuntos conflitantes, eles vão blindando a nossa personalidade e fazendo com que mude a metodologia da escola. A escola precisa, sim, que é o primeiro. Quando eu entro no meu carro, o meu filho já... Pai, bota o cinto. Porque ele foi ensinado na escola. Então é importante, a importância da gente fazer esse braço com a escola, da sociedade, dentro da realidade. Se ele já desenvolveu essa parte, a gente vai ver outra parte. A gente não pode ter um ensino único. E a sua fala, ela vai de encontro a um conceito para o eleitor, para o cidadão, que é uma coisa que eu bato muito já há muitos anos, que é em nome da necessidade individual, as pessoas vendem o seu voto. Não pode.
entendeu? E a gente respeita a dor, teu sofrimento de você não ter um emprego, mas quem tá te dando esse emprego não tá te contando o que ele tá falando, não tá dizendo assim, isso aqui é só até dezembro. Você se prende a ele, né? Não só você, como sua família. Isso aí. Te envolve como é uma troca. Você te tá expõe em reuniões, onde fala assim, a gente vai fazer reunião, a gente vai fazer isso, você tem que estar, te coloca num calendário agora, que é o calendário dele, onde você é obrigado a ter metas, você tem que fazer reunião pro cara, você tem que fazer aquilo, e te coloca, te comprime emocionalmente. Você vai se sentindo um ingrato. Pô, o cara me salvou e fica ali, aquela cúpula, se dizendo, pô, cara, tem que fazer. Pô, o cara adiantou. Não, eu vivi uma experiência em 2022, na minha campanha, que foi um cara que eu entendia, chamava o cara de amigo. Eu chamava o cara de amigo, né? E aí eu falei, pô, cara, me ajuda aí na minha campanha. Não, não tem como, Bravo, porque o fulano me deu um dente. E aí ele colocou um dente aqui. Favor se paga com favor. Vou adesivar meu carro. Eu falei, não, beleza, tranquilo, beleza. Aí acabou o primeiro turno, segundo turno, né? Perdi a eleição. Aí aconteceu as manifestações, né? Aí ele fazendo vídeo, tô aqui na frente do quartel, sou patriota. Aí mandando vídeo pra mim. Aí eu só respondi assim, o dente tá legal? Tá doendo não? Meu irmão, tu acabou de se vender por causa de um dente, agora quer dizer pra mim que você é patriota? Você acabou de vender seu voto, sei lá por causa de quê? E agora você quer dizer pra mim que você tá preocupado com a tua cidade? Você chama o político eleito de safado, mas o safado é você. Você deu voz e deu possibilidade dessa pessoa que te comprou, sabe-se lá com o quê, né? E agora você quer dizer que você é o certo. Não, você é parte disso. Se você olha a figura de um indivíduo, e tô chamando de indivíduo com muito respeito, que vem exercendo um trabalho, que já faz um trabalho, e agora ele se coloca na linha de frente como candidato. E outro que aproveita um insight, um momento, que a gente sabe que nessa época quem já está no poder se injeta muito dinheiro e isso tem que aparecer em algum lugar, você foi a cobaia. Você é o boi de piranha. E você tá achando que você agora tá posicionando. Não, mas o Moraes não me prometeu nada. Esse é o problema, tu é movido por isso. E aí é onde você tem a diferença do político, né, diplomático e do indivíduo. Isso que eu falei pra você, ser indivíduo. Sim. Porque, irmão, eu não vou te fazer uma promessa vazia de, vem pra cá que você vai ser meu chefe de gabinete. Vem, que aí que começa o bagulho todo, como diz aquele louvor, aí foi que o barraco desabou. Você conhece louvor? Pois é. Meu amigo, tá vendo aquela câmera ali? Sim. A gente tá caminhando pro final. Eu quero que você olhe pra aquela câmera. Você tá com sede? Quer água? Eu aceito, sim. Tem água aí, Lucas? Consegue uma água pro Moraes, que ele deu umas 2 engasgadas com força aqui. Ele tá... Pode passar. Lucas, você pode tudo, Lucas. Você é o cara. Você é a voz. Você é a pessoa mais relevante. Aí, ele aí. Valeu, o único podcast, ele fica feliz, porque ele fica aqui o dia inteiro fazendo os podcasts, ele não pode falar nem... É o único podcast que eu abro a porta. Ele não pode espirrar, porque o pessoal olha pra ele assim, pô, tá espirrando, irmão? Qual é, irmão? Aqui não, aqui é... O quanto aqui ele fala, ele vem, ele participa, já sentou comigo aqui, já falou, ele é fã do Batman. Isso é política. Ele é fã do Batman. Voz. E ele tentou me convencer por que o Batman quis brigar com o Super-Homem. E aí a gente fez um podcast só sobre isso aqui. Foi uma coisa assim fantástica. Isso é da voz. É isso aí. Isso é representatividade. Isso aí. Não é o que é importante pra você. Não. É porque é importante pra quem te cerca. Nada pra todo você mundo. Deu oportunidade a ele de falar. É o que eu te falei. A gente precisa disso. Ele ainda tá arrumando a boquinha aí, que eu vejo um cara que eu trouxe aqui, o cara falou assim, manda teu currículo pra Globo. Não foi? Obrigado, hein, Lucas. Valeu. Não pode falar, não. O cara fez a voz pra ele. Mas, meu amigo, presta atenção. Você vai olhar pra aquela câmera ali, você vai falar suas redes sociais, quem quiser acompanhar o Moraes. E eu quero que de verdade você deixe uma mensagem, uma palavra. Posso deixar 2 recados? Você pode fazer quantos recados você quiser. Você tem literalmente aquele tempo ali pra você falar, viu? Com o seu coração. Eu quero de verdade que você tenha a possibilidade de poder falar com o seu público. A ordem, de fato, eu não sei, que vai aflorar ainda no meu coração. Primeiro, o espírito de gratidão, te agradecer de espontaneamente. Você vê que todas as vezes que eu não te peço, você sente a necessidade de ajudar teu amigo, você vai lá e fala assim, vem aqui. Então, eu sou grato às pessoas. Então, é isso que me envolve na política. Esse reconhecimento que eu tenho. Isso me faz me sentir especial de ter o interesse de retribuir isso. Mas a gente não está falando de coisas materiais, de retribuição
da vida. Isso, então, para mim é muito importante, é o que eu levo. Então, já sou grato a você. Antes de falar com o meu eleitor, eu quero falar com os outros candidatos, entendeu? Então, para você que está esperando eu colocar adesivo, está esperando eu colocar reuniões, identificando o meu eleitor, esquece, tu não vai achar ele não. Eu não vou colocar nada nas redes sociais a respeito dele, porque eu vou proteger o meu eleitor. O meu eleitor está blindado, ele tem um compromisso com as causas. Então, poxa, fulano tá com Moraes, já te digo, eu já deixo o meu eleitor bem à vontade. Não vai botar adesivo no seu carro, eu não vou ficar pedindo para você ficar colocando a minha imagem Moraes 2024. Não, tem o período eleitoral que a gente precisa da visibilidade. A gente vai fazer, mas com quem quiser fazer. Não tem aquela obrigação que foi beneficiado, tem que fazer isso, tem que compartilhar, tem que curtir. O que acontece nas minhas redes sociais é tudo espontâneo. São relatos de pessoas que convivem, entendeu? Com a gente. Então isso me deixa... Então já estou dizendo a você, tá vindo visitar minhas redes sociais? Seja bem-vindo, curta, mas eu não vou te identificar meu eleitor. E para o meu eleitor, eu quero dar segurança a ele, porque eu vou disputar o voto do portão para dentro. O que eu preciso é da consciência do meu eleitor. Eu não preciso de estar batendo tapinha no ombro. E fique bem à vontade de usar minhas redes sociais, usar meu direct, me chamar, perguntar, questionar, que eu vou estar aberto. O máximo que pode acontecer de eu demorar um pouquinho. Isso pode acontecer, mas sou eu que respondo, sou eu que vou falar com você e vou manter, eu tenho total interesse de manter a sua descrição. Porque um cara que tem, 1.560 votos, na eleição de 2016, dessa vez a minha votação caiu, eu tive 1.148 votos, caiu, mas mesmo assim eu voto pra caramba. Se a gente colocar aqui numa sala 1.148 pessoas, então são pessoas que confiaram em você. O voto é transferível. As pessoas votam não só, é uma das eleições mais difíceis, a eleição, porque as pessoas têm parentes que são candidatos, elas têm amigos que pedem pelo outro amigo. Então, Deus botou no meu coração, por mais que eu seja esse cara coração, esse cara forte, esse cara determinado, eu não vou conseguir sozinho. Isso me assusta. Chegar à faixa preta, eu cheguei sozinho. Instrutor de parapente, cheguei sozinho. Fazendo os cursos dependia de mim, da minha dedicação. O que algumas coisas para outras pessoas, como a gente citou, demoraria 5 anos, eu demorei 17 anos para me tornar faixa preta. Porque eu parava, fazia faculdade, desenvolvia, demorei esse período todinho. Então, cronologicamente, para uns é 5. O voo, teve uma vez que todo mundo ficou alto e eu decolei e pousei. Eu me desconectei e fiquei deitado no chão. E falei, olha só, se não for para eu fazer isso, então eu paro. Mas então eu vou me dedicar. E dali eu tomei a decisão. Eu passei a voar, me dedicar, como tudo que eu faço. E ali eu fui evoluindo. Talvez alguns evoluíram, talvez não, com certeza. Outros evoluíram com um tempo muito mais curto do que eu. Não tem nem 3 anos de voo essas pessoas. Eu completei os 10 anos. É comprovado. 3 anos de voo, uma galera não para de voar. 5 anos de voo, aqueles que para de voar. 10 anos de voo, também tem uma galera que para de voar. Não, é o comprometimento, é o desejo. Então é esse comprometimento que eu faço. Então eu quero agradecer e dizer a você, eleitor, que eu preciso estar com isso. Eu preciso dessa concepção de coletividade. A minha campanha é feita coletivamente, mas protegendo o meu eleitor, não dando a ele visibilidade. A gente não vai fazer essa política como eles fazem. Então a gente, através de estratégia. Se você quer saber disso, como é que a gente faz, me chama no meu direct. Moraes_parapente. E tenho o Moraes Nilópolis. São os 2 Instagrams que eu uso. Então sou eu que vou responder e vou apresentar a você, como a gente está usando essa estratégia. Que vai ser quietinho, a gente não vai mostrar não. Meu amigo, foi uma alegria receber você aqui. Eu sempre termino o conto aqui com algum pensamento bíblico. E nunca trago nada anotado e permito que as coisas fluam. E o que aconteceu aqui, durante todo a nossa conversa, eu lembrei de um texto que eu compartilhei com um pré-candidato também, que foi de Daniel 5:11, quando fala que Daniel era um solucionador de problemas. Todavia, eu não vou falar disso agora. Lá fora, em off, a gente estava conversando e eu conheci o Leandro, o Bruno chegou, a gente ficou batendo papo e me veio um texto bíblico, que é uma passagem muito conhecida, de Marcos capítulo 2,
quando Jesus está na casa, e diz o texto que trazem até Jesus um paralítico. E a terminologia bíblica é: trouxeram o paralítico até Jesus, trazido por 4. 4 pessoas que decidiram levar aquele paralítico até Jesus. Amém. Eu chamo essas 4 pessoas de facilitadores de acesso. Porque não está escrito 4 amigos, 4 parentes, 4 irmãos. Falam 4 pessoas. Que ao longo da vida, a gente às vezes é ajudado por gente que não tem o nosso sangue, que não tem o nosso sobrenome. Deus permite que pessoas se conectem a gente pelo simples fato de nós termos um propósito. E para que aquele propósito se cumpra, o irmão de sangue rejeita, o tio que poderia investir não investe, o amigo de infância desdenha e alguém que surge decide fazer. Que você possa ter isso na tua vida. Facilitadores de acesso. Pessoas que vão chegar para fazer o propósito acontecer. E quando ele acontecer, só glorifica a Deus. Só exalta o nome do Senhor. Viu? Obrigado por tua presença aqui. Você é meu irmão, viu? É meu irmão mais velho, porque ele tem 51, né? Então ele é mais velho que eu, tem só 50, né? Bonito. Olha que preto bonito. Tu sabe que a alegria de um preto é ver outro preto, né? Eu tenho esse orgulho também. Entendeu? Então, que Deus te abençoe. Agradecendo sempre aos estúdios BK. Valeu, Lucas. Valeu, Leandro, por sua participação. Obrigado. E se inscreve no canal, comenta, compartilha, meu irmão. Pelo amor de Deus, fala aí quem você quer aqui no Conta Aqui. Manda tua mensagem, manda teu direct, que vai ser uma honra. E até o próximo Conta Aqui. Valeu!